Olá, tudo bem? Você sabe o que é direito de servidão? Bom, ele é muito falado porque ele é muito utilizado, mas poucas são as pessoas que conhecem o que seria o direito de servidão. O direito de servidão, ele é bem simples. Nada mais, nada é que o direito aonde o proprietário de um imóvel cede passagem ou qualquer espécie de utilização dentro de sua propriedade para um outro imóvel. Ou seja, vão existir aí dois imóveis. O imóvel serviente, que é aquele que cede a passagem por ele ou se utiliza de parte de sua propriedade em benefício do imóvel dominante, que é o segundo imóvel. Vamos pegar de exemplo aqui a construção onde há duas casas. A casa que fica situada na frente, de frente para a rua, e a casa que fica de fundos. Para que se chegue até a segunda casa, é necessário a utilização de um caminho, seja para a garagem ou seja para os pedestres. Nesse caso, a passagem utilizada por meio de um beco ou até mesmo pelo meio da garagem do primeiro imóvel é considerada como direito real de servidão, aonde o segundo imóvel, que é o imóvel de fundos denominado dominante, irá utilizar de parte do terreno do primeiro imóvel, que é o imóvel serviente, para que se chegue com a garagem ou até mesmo com a passagem de pessoas até este imóvel. Bom, mas como que se constitui o direito de servidão? Ele pode ser constituído por meio de contrato ou escritura pública, em que ambas as partes proprietárias dos imóveis dominante e serviente compareçam e assinem esse documento concordando com essa cláusula. Lembrando que a servidão tem que ser averbada na matrícula do imóvel. Não pode se considerar uma servidão legalizada aquela que não é averbada na matrícula do imóvel. O direito de servidão também pode ser constituído por meio de usucapião, ou seja, pela sua utilização repetitiva, ou seja, pelo um lapso temporal que vai variar de 10 a 20 anos. No caso de 10 anos, se tiver um justo título, boa fé, vamos supor, a pessoa tem ali um contratinho de gaveta, falando que fez um contrato com outro proprietário para determinar o direito de servidão e não averbou. Nesse caso, pelo lapso de 10 anos, ele pode sim requerer ali a servidão daquele imóvel. E no caso de 20 anos, lapso de 20 anos, o prazo de 20 anos, quando ele não tiver esse tipo de documentação e não tiver também não tiver comprovada a boa-fé, o que é requisito da outra modalidade. Também poderá ser requerido o direito de servidão por meio de ação judicial, desde que demonstrada a necessidade. A gente tem que lembrar que a servidão tem que ser requerida de forma que seja demonstrada a real necessidade da servidão. Você não pode requerer a servidão simplesmente por requerer. Tem que ter uma real necessidade para aquela servidão. E qual a finalidade do direito de servidão? Bom, o direito de servidão tem por objetivo proporcionar uma valorização do prédio dominante, tornando de certa forma mais útil, agradável, cômodo. Ou seja, imaginemos o caso que eu citei, onde o imóvel dos fundos precisaria de uma outra passagem, precisaria de comprar um outro terreno para que seja realizada apenas a construção de uma passagem para ele. Nesse caso, totalmente fora de questão. Se tem uma passagem que se comunica com o terreno de trás, nada mais justo do que se utilizar do direito de servidão. E como que se extingue o direito de servidão? Bom, basicamente, ele se extingue, primeiro, por acordo entre as partes, também por declaração unilateral de uma das partes, quando os imóveis dominante e serviente passem a pertencer ao mesmo dono. Ou seja, o dono de um dos imóveis comprou o outro, extingue-se a servidão, que passa a ser o mesmo proprietário. E por decisão judicial, entendeu? Mas também, caso não seja utilizada pelo prazo de 10 anos, ou seja, pela falta de uso, ou pelo uso descontinuado da servidão, neste caso também
poderá ser extinta a servidão. A gente tem que lembrar aqui que a servidão também, ela é utilizada de forma gratuita. Não há uma forma de você chegar e falar assim, não, eu vou comprar a servidão. A servidão, ela não retira e nem desvaloriza o imóvel serviente. A servidão, por exemplo, ela não constitui uma demolição ou uma alteração daquela obra. Simplesmente é o aproveitamento de algo que venha a ser útil, que já é útil para o imóvel serviente e que passa a ser útil para o imóvel dominante. Então, dessa forma, a servidão ela não prejudica o imóvel serviente e apenas traz um benefício para o proprietário do imóvel dominante. Porque imaginemos o caso citado, onde o imóvel tem sua única passagem por meio do terreno do imóvel serviente. Isso acontece tanto para residências em casas quanto para apartamentos, até mesmo para fazendas, onde a entrada de uma fazenda depende da passagem por dentro de outra fazenda. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e tchau!